áudio e eu perguntei à inteligência artificial, a AI da Meta, para ver se a AI sabia me responder o que foi que aconteceu. Veja, quando se está meditando e a pessoa apaga, como se estivesse dormindo, mas minha voz falava. Eu escutei minha voz, mas não entendo o que estava falando. O que aconteceu? Ó, isso foi o que aconteceu comigo. Eu perguntei a AI para ela me responder porque eu estou confuso, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Aí eu voltei, lembro que eu estava falando, escutei minha voz, minha boca estava mexendo, mas eu não sei o que foi que eu falei. Aí eu estou muito confuso, eu não entendi direito o que me aconteceu. Essa experiência pode ser intrigante, o que a AI está me respondendo. É um pouco desconcertante. Aqui estão algumas possíveis explicações. Primeiro, estado de transe durante a meditação. Você pode ter entrado em um estado de transe caracterizado por uma consciência alterada. Nesse estado, a sua mente pode ter criado uma realidade interna, incluindo a sensação de ouvir sua voz, ouvir sua própria voz, mas eu ouvi mesmo minha voz, porque quando eu voltei para mim, eu vi porque eu até senti minha boca mexendo, porque minha voz falava e minha boca mexia. Aqui está um pouco parecido com o que eu estou imaginando, mas a minha boca mexia e eu dormi, mas eu escutava minha voz e eu sentia a minha boca mexendo. Eu não sei bem o que aconteceu comigo, eu estou tentando entender o que aconteceu. Por isso que eu vim perguntar a Yaya, que foi muito parecido, né? Um estado de transe, deve ter acontecido isso comigo. Eu acho que aconteceu alguma coisa assim. 2. Automatismo verbal. Em alguns casos, a meditação pode desencadear um processo chamado automatismo verbal, onde a sua mente cria frases ou palavras sem que você esteja consciente e ciente do significado. Algo assim aconteceu comigo que eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu lembro de tudo. Eu lembro do que aconteceu, mas eu não lembro do que eu falei. Mas eu senti minha boca batendo, foi como se eu tivesse dormido. Eu entrei num transe. Minha boca estava mexendo, falando e eu escutando minha voz no ouvido, porque eu escutava também minha voz no ouvido. Foi o que aconteceu comigo. Quarto, experiência. Não, peraí, agora eu li o 2, né? Vamos ver o 3, que aqui a AI me respondendo. Comunicação interna. Sua voz interior pode estar tentando se comunicar com você. Olha que interessante. Transmitindo mensagens ou insights. No, e, Entretanto, a sua consciência racional pode não estar preparada para entender o significado. Eu não entendi porque eu me escutei falando, senti minha boca mexendo, mas só que eu estava apagado, eu dormi, eu entrei como se eu tivesse dormido, mas minha boca falou e o meu ouvido escutou. E eu voltei porque me escutei falando. Eu estava escutando, fiquei observando para ver se eu entendi, mas eu não consegui entender, porque foi como se eu tivesse apagado. Eu entrei num transe. Foi mais ou menos alguma coisa assim que aconteceu comigo. 4. Experiência espiritual. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui no 3. 3. Comunicação interna com a sua voz interior. Pode estar tentando se comunicar com você, transmitindo mensagem ou insights. Que palavra difícil. Insights. No entretanto, a sua consciência racional pode não estar preparada para entender o significado. Aí o quarto. Experiência espiritual. Algumas tradições espirituais acreditam que essas experiências podem ser uma forma de comunicação com entidades espirituais ou guias. Ó, eu vou também explicar, esclarecer uma coisa aqui. Quando eu vou meditar, eu me sento perto da minha tronqueira, do meu Exu. Eu acendo o meu incenso, passo no meu corpo,
passo no meu chakra sentido horário rodando, preparando meus chakras nas minhas japamala e passo no meu Exu do lodo também o incenso, porque eu estou envolvendo o meu Exu na minha meditação. Isso é uma coisa que eu faço. Aí, experiência espiritual. Algumas tradições espirituais acreditam que essa experiência pode ser uma forma de comunicação com entidades espirituais ou guia. É, eu fiquei desconfiado que alguma coisa aconteceu, mas eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que foi que aconteceu comigo, mas é o que eu estou dizendo que aconteceu, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Para entender melhor o que aconteceu, considere, reflita sobre o conteúdo da voz, embora não tenha entendido as palavras, tente lembrar da emoção ou sensação associada. Analise o seu estado emocional. Estava se sentindo ansioso, relaxado ou curioso durante a meditação. Estava bem relaxado e não tinha curiosidade. Estava bem relaxado, estava só fazendo um processo que eu já faço automaticamente, porque são 5 anos já que eu medito e faço um processo já bem automatizado, eu já vou direto nas coisas que eu estou querendo. Pratique mediofones, pratique mediofones, aumente a sua consciência durante a meditação para observar melhor os seus pensamentos e emoções. Eu fiquei observando o que era que eu estava dizendo para ver se eu entendi o que eu estava dizendo, mas eu não sei o que eu estava dizendo e eu não lembro do que foi que pensou para sair pela minha boca a palavra, porque eu não sei o que foi que eu disse. Mas quando eu apaguei, foi como se eu tivesse entrado num transe ou dormido. Eu escutei minha voz falando, porque minha boca também mexia. Minha boca mexia e minha voz eu escutava no ouvido, mas eu não sabia o que era que eu estava falando. E eu estava falando coisas, mas eu fiquei tentando escutar para entender, mas eu não consegui entender. Foi como se eu tivesse ficado distante. Eu apaguei, né? Eu entrei no transe, mas eu fiquei distante. Eu escutava minha voz pelo meu ouvido, sentia minha boca batendo, né? Quando eu estava falando, sentia minha boca batendo. Eu não sabia o que estava pensando e também não entendia o que eu estava falando. Aí, quando eu voltei para mim, quando eu voltei, né? Quando eu retornei, continuei de olho fechado para continuar a minha meditação, eu fiquei surpreso, chocado. Aí eu continuei minha meditação sem saber o que foi que aconteceu comigo. Eu não entendi nada do que aconteceu comigo. Aí, lembre-se de que a meditação é uma jornada pessoal e a experiência única pode ocorrer. Se tiver mais dúvidas ou preocupações, considere consultar um especialista em meditação ou espiritualidade. Foi muito boa. Ai, foi muito boa no que ela disse. Ela me ajudou de uma certa forma aqui no resultado, porque coisas que eu estava desconfiando aqui na AI da Metamin, ela me abriu possibilidades aqui, porque eu fiquei desconfiado realmente que eu entrei no transe. Esse fato de eu dizer que eu dormi, porque eu tive essa sensação de ter dormido. Mas não foi que eu dormi, eu entrei no transe. De repente eu estava dando comandos nos meus chakras, né? Que agora eu também dou mais um comando para desbloquear que o chakra, desbloqueei minha coluna para a Kundalina subir. E eu dando meus comandos, de repente eu apaguei. Foi como se eu tivesse assim, ou desmaiado, dormido, eu apaguei, mas eu fiquei de repente escutando e sentindo minha boca falando. Minha boca começou a falar e eu escutei no ouvido. Eu fiquei tentando entender o que era, mas eu não estava em mim, que eu estava como se eu tivesse desmaiado ou dormido. Foi muito estranho isso. Eu apaguei mesmo, entrei tipo um transe, mas eu escutava a minha voz saindo pela minha boca, falando, que eu fiquei falando coisas que eu não sei o que foi que eu falei, que eu estou intrigado com isso, que eu não sei o que foi que eu falei. E o meu cérebro não resistiu o que foi que eu pensei para falar, porque eu não sei o que foi que meu cérebro pensou por falar naquela hora. E ao mesmo tempo eu me acordei porque eu escutei a boca falando. Eu voltei do transe depois de um tempinho, mas eu disse várias palavras, eu falei várias coisas que eu não sei o que foi que eu falei, porque eu não estava falando baixinho, não. Eu estava falando normal, como eu estou falando aqui, só que no
Lá onde eu estava, não sei, nesse transe, eu não sei se eu estava desmaiado, eu não sei o que foi que aconteceu. Lá eu sabia que eu estava falando, mas eu não entendia o que era que eu estava falando. Não consigo processar isso. Minha mente está aqui confusa, porque eu não consigo processar isso. É isso aí que aconteceu comigo. Uma experiência muito diferente no momento de meditação. Agora, depois do almoço, eu estou perplexo, ainda sem entender o que foi que aconteceu. E eu estou, porque como eu tenho uma tranqueira de Exu do Lodo, e tem vela de 7 dias acesa, tudo, eu estou envolvendo, tanto na madrugada, todo momento que eu estou meditando, eu envolvo o meu Exu na meditação, porque como eu estou meditando perto dele, eu tenho pensado, não, eu também vou utilizar da minha espiritualidade que está perto de mim, para minha auxiliar, me ajudar também na minha meditação. Isso que eu tenho pensado também, nesse formato. Estou testando, né? É um teste que eu venho fazendo junto com ele. Aí no momento que eu passo o incenso em mim, tudinho, que eu estou me preparando para ainda começar a meditar, eu também passo nele, dividindo da mesma vibração do meu incenso, para que haja uma interação comigo. Isso eu tenho pensado nisso, que eu estou testando isso. É isso aí.